Olá estudante de nono ano, tudo bom com você? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos continuar aquele final da página 10 com o texto 7. O texto 7 começa aqui no final da página 10 e vai até o início da página 11 do seu material. Vejamos, dona de mim, já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não. Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora eu digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite, que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Trata-se de uma letra de música da cantora Isa, o compositor é Arthur Magno Simões Marques. Esse texto foi adaptado, porque veja, nós temos este sinal que eu vou mostrar para você aqui, olha, este sinal aqui, reticências dentro de colchetes, significa que a letra continuava depois disso, né? Veja que esse texto 7 não foi escrito em prosa, o texto 7 foi escrito em verso, cada linha representa um verso, e um conjunto de versos dá-se o nome de estrofe. E em vez de termos um narrador, nós temos um eu poético, ou um eu lírico. Então, veja, número 1. O eu poético se dirige ao seu interlocutor. Interlocutor. Professor, eu não sei o que significa a palavra interlocutor. Interlocutor significa aquela pessoa com quem eu falo, para quem eu me dirijo. Nesse exato momento, você que me ouve é o meu interlocutor. Muito bem. Continuando a questão número 1. Transcreva, ou seja, retire do texto um verso, uma linha que comprove essa afirmação. A afirmação de que o eu poético se dirige ao seu interlocutor. O verso que diz que eu me correspondo com o meu interlocutor é este verso aqui. Se você tem boca, aprende a usar. Por quê, professor? Por causa dessa palavra aqui, a palavra você. Ótimo. Número 2. Vamos analisar um verso da letra. Sei do meu valor e a cotação é dólar. As palavras destacadas estão em um mesmo campo de significados, ou seja, um mesmo campo semântico. Veja, valor são essas as palavras. Valor, cotação e dólar. Muito bem. Letra A. Cite 3 outras palavras que poderiam estar neste mesmo campo semântico. Então, nesse caso, olha a resposta. Uma sugestão de resposta seria dinheiro, bens materiais, moeda. Essas seriam algumas opções. Letra B. Qual é o sentido da palavra valor nesse verso? Então, aqui nessa letra B, você pode perceber o jogo entre os valores materiais e o valor que o eu poético afirma saber ter. Letra C. Qual é o sentido da expressão a cotação é dólar? Ou seja, o que significa o fato de o eu poético ter dito essa expressão, a cotação é dólar. Lembrando que quando a apostila diz expressão, a apostila se refere a 2 ou mais palavras. Então, letra C. A cotação é dólar significa que o valor é alto. Você já deve ter reparado no noticiário nacional que, por exemplo, o dólar está muito mais valorizado do que o real. Então, a cotação é dólar. A valorização é alta. Número 3. Transcreva um verso que expresse que o eu poético mudou o seu jeito de agir. Mas lembre, sempre que a apostila pedir para você transcrever, você tem que copiar do texto, usando aspas. E quando se trata de verso, é apenas uma linha. Uma sugestão é, sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Isso expressa que o eu poético mudou o seu jeito de agir. Ou seja, antes ela ficava quieta, sempre, mas agora ela vai falar. Número 4. Analisando o verso, já não me importa a sua opinião, o que você pode inferir, ou seja, concluir, sobre o comportamento anterior do eu poético em relação às opiniões das outras pessoas? Bom, se ela diz que já não me importa a sua opinião, isso significa que antes ela se importava, agora não se importa mais. Perceba que o eu poético se importava antes.
o que é indicado pelo uso da expressão já não. Ou seja, a partir do momento que o eu poético usou essas duas palavras, ali no início do verso, veja, já não me importa a sua opinião, significa que antes o eu poético se importava sim. Número 5. No verso foi tanto sim que agora eu digo não, indique o que é consequência, ou seja, o que é o efeito. Nesse trecho, o efeito, ou seja, a consequência, foi agora dizer não. Então, a consequência está ali em cima, está aqui. Agora eu digo não. Essa é a consequência, é o efeito. Número 6. Em anos anteriores, você já aprendeu que as palavras podem ser utilizadas de forma denotativa ou conotativa. A linguagem conotativa é também chamada de linguagem figurada, porque evoca imagens, provoca o leitor para que ele associe ideias, indo além do sentido objetivo, denotativo. Existem várias figuras de linguagem. Uma delas é a hipérbole, que o professor não sei o que é hipérbole, veja, consiste em utilização de palavras e expressões que exageram grandemente a realidade, produzindo o efeito expressivo de enfatizar uma ideia. Transcreva, ou seja, retire, usando aspas duplas, transcreva da letra da canção um verso, ou seja, uma linha, em que se encontre uma hipérbole. Vamos procurar. Onde está? Está aqui. Achei, olha. Já chorei mares e rios. Ninguém chora mares e rios. Então, de tanto que ela chorou, esse eu poético disse que chorou muito, ou seja, chorou mares e rios. Número 7. O eu poético se declara dona de mim. O que isso significa quando uma pessoa diz ser dona de si? Resposta: ser dona da sua vida, tomar as suas próprias decisões, escolher como viver, sem se prender às opiniões das outras pessoas. Ou seja, se mandar, não é? Registrando. Pensar em quem somos e no que desejamos nos ajuda a projetar o nosso futuro. Escreva um curto relato sobre si mesmo ou sobre si mesma, dizendo quem é você, sua idade, onde mora e com quem vive. Faça seu planejamento com as informações que cada parágrafo terá. Formule suas opiniões e questões com coerência. O que você mais gosta de fazer? Qual é o seu gênero de leitura preferido? Quais músicas, séries, filmes e novelas você tem assistido? Qual é o seu prato favorito? Curte cozinhar? Que esporte pratica ou qual esporte você pretende praticar? Que disciplina escolar mais desperta o seu interesse? É português, matemática, ciências, enfim. Qual área profissional você pretende seguir no futuro? Por quê? Planeje o seu texto. Pense em um título, nas ideias que vão compor cada parágrafo e nas palavras que você vai utilizar. Após isso, escreva a primeira versão do seu texto e faça a revisão. Verifique se utilizou a linguagem adequada à situação, se precisa ajustar a escrita de alguma palavra e se utilizou adequadamente os sinais de pontuação. Peça ajuda de seu professor ou de sua professora de língua portuguesa. Combine também um modo de compartilhar o seu texto com outros colegas. Na sequência, no próximo vídeo, nós vamos estudar esse texto 8, que começa aqui na página 12 e vai até a metade da página 13 da sua apostila. Muito bem? Então, um abraço e até o próximo vídeo.